Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nesse vídeo eu quero abordar um assunto que eu muitas e muitas vezes falo nisso de uma forma indireta e talvez algumas pessoas já tenham percebido, mas muitas com certeza não, porque eu não abordei de forma direta. Então vamos falar sobre um assunto que aquele negócio, tem um bode na sala e a gente precisa resolvê-lo. O que que vale mais a pena? Supondo que você queira montar uma carteira para longo prazo ou um prazo intermediário. Não estamos falando para fazer trade. O cara vai comprar hoje, vai sair semana que vem, vai sair essa semana mesmo. Não, aí é completamente diferente, é outra história, outra coisa completamente diferente. Mas supondo que você queira fazer uma carteira, você tem aí, separou alguns ativos, você quer fazer essa carteira. Qualquer ativo que você tenha escolhido por qualquer motivo. Aí, como você montou isso, é um critério individual seu. Mas supondo que você tenha ali 4, 5 ativos e você resolveu que você vai montar uma carteira desses ativos, ou até mais, como que você vai fazer as compras? Normalmente, as pessoas, e é o mais comum, e é o que você vai ver direto aí falando, vai fazer assim, ó, você fica esperando, quando o ativo, vamos dizer que o ativo esteja numa tendência, né, de alta, quando o ativo estiver subindo, você espera um recuo e compra. Então, por exemplo, o ativo vem subindo, fez um recuo, você vai e compra. O ativo foi subiu, você faz um recuo, você vai e compra. Faz um recuo, você compra. E assim as pessoas vão fazendo. E aos poucos elas vão montando uma carteira lá para o longo prazo. A cada recuo, o cara cria um critério, vamos dizer, ele bota, a cada recuo que for de 5% eu compro. Ou então quando retoma a tendência eu compro. E aí o cara, por exemplo, aqui retomou a tendência. Nessa fase aqui, ó, aparentemente, aqui a tendência é de baixo, o cara talvez não compre. Então ele vai ter os critérios dele. Mas de uma forma geral, você vai ver as pessoas falando assim: a gente compra depois de um recuo. A gente compra quando recua. Beleza. Será que esse é o melhor método? Ou o único? Não, não é. Vocês já vão ter me ouvido falar várias e várias vezes que fala assim: para quem vai fazer carteira de longo prazo, para quem vai comprar o ativo periodicamente, ao longo de anos, tanto faz o preço que ele está comprando. Tá? Essa é uma forma de pensar chamada Quality Investing. Tá? Por que Quality Investing? Porque você primeiro seleciona os ativos de qualidade. Uma vez que você tem um ativo de qualidade selecionado, tá? Ou vários ativos para compor a sua carteira, ah, a presunção desse tipo de pensamento, de investimento, e é uma forma de investimento, tá? É a seguinte: se o ativo é bom, ele no longo prazo vai se valorizar. Ora, se ele vai se valorizar no longo prazo, tanto faz como tanto fez o preço que eu estou comprando hoje, porque esse preço vai aumentar no futuro. Então eu não tenho que fazer, por exemplo, um valuation. Valuation é um troço que se faz em análise fundamentalista e que dá um trabalho desgraçado. Tá? Dá um trabalho desgraçado. Você tem que analisar uma porção de coisas, tem que ver balanço, tem que ver fluxo de caixa, você tem que trazer esse fluxo de caixa para o presente, fazer uma opção de conta. É um trabalhão. Aí depois você, porra, bota lá um valor e aí quando afasta tantos por cento daquele valor, você compra. Então dá um trabalhão, você tem que monitorar uma opção de ações e tal. É difícil. E outro é esse aqui que muita gente faz. Esse é o quality thinking que eu estava falando. E o outro é esse de análise gráfica pura que o cara vai fazendo. Só que isso exige, que você acompanhe o mercado toda hora. Você tem que estar sempre acompanhando. Porque quando vai ser o dia que vai fazer o movimento de subida? Você não sabe. O ativo vem caindo, vem caindo, vem caindo. Quando que dá o sinal de compra? Não sei. Você tem que estar ali atento. Você tem que estar atento ao mercado, periodicamente, todo dia, não precisa ser o dia inteiro, mas você vai ter que estar atento ao mercado todo dia, ou pelo menos várias vezes por semana. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo ou de saco, né? Às vezes o cara vai tirar férias. Aí o cara tira férias, um mês de férias, pronto, ele não vai ficar pensando nisso. Aí nesse mês de férias dá 3, 4 sinais e ele não comprou. Ele perdeu boas oportunidades. Em suma, eu quero mostrar aqui, matematicamente, que vocês não precisam ficar amarrados nessa única forma de fazer, que é o que porra, quase todo mundo na internet fala. Que existem alternativas. E eu vou mostrar isso para vocês em Petrobras. Tá? Em Petrobras. Vamos supor, eu só estou fazendo desde 2019 porque haja saco de ficar montando esses trades todos de lá para cá. Então eu fiz aqui desde 2019. Então o cara começou aqui, ó, 2019, começou aqui. O cara está esperando uma oportunidade para comprar.
O ativo vinha subindo, ele não tem nada a fazer, fica esperando, esperando, esperando. Aí em cada um desses números foi uma oportunidade de compra. Observa, tem um recuo, retoma, ele compra. É um recuo, retoma, ele compra, recua. E assim ele vai. Os prazos, ele não tem como definir, porque ele não sabe quando vai ser um recuo. Algumas vezes ele vai comprar mais caro, como ele comprou aqui em relação a isso. Outras ele vai comprar mais barato. Esse númerozinho ficou menorzinho aqui, mas é o mesmo. É, outras vezes ele vai comprar bem mais barato que aquela. Outras aí mais caras que essa. Tá? Aqui eu pulei o 12 sem querer, mas no total deram 18 trades. Então, 18 trades, segundo o critério de recuo e retomada do ativo, o cara fez ao longo de 3 anos, né? Basicamente 3 anos. 2019, 2020, 2021 e 2022 está quase acabando. Então são esses anos aqui todos. 19 entradas. Show! Aqui, ó, tá quase dando uma vigésima, 18, né? Porque eu pulei o 12. 18 entradas e aqui tá dando quase mais uma. Isso é Petrobras, no semanal. Beleza, beleza. Então essa é uma forma que o cara teria feito aqui. E eu tenho isso matematicamente falando. Outra forma de fazer é o cara fazer o Quality Investing que eu falei. O que o Quality Investing determina? Determina o seguinte: o cara vem aqui e ele escolhe que no dia primeiro ou no primeiro dia útil de cada mês ele vai investir o dinheiro dele. Ele vai comprar a ação da Petrobras. Tanto faz como tanto fez, qual é o preço, não interessa. Tal. Ele quer investir em Petrobras, ele já escolheu previamente que é um ativo que ele quer. Então isso já está definido. E agora ele vai comprar todo mês. Então vamos dizer que o cara tenha para investir R$ 500, R$ 100, R$ 1.500, tanto faz quanto ele tem. Todo mês ele tem essa sobra de dinheiro, ele já conta com esse dinheiro. E todo mês, quando der o primeiro dia útil, ele vai lá e compra o ativo. Certo? Ele vai comprar ocasionalmente subindo, ele vai comprar outras vezes descendo, ele vai pegar uma beleza como essa, outras ele vai pegar preços aqui e tal. Isso botando numa planilha, fica assim. Deixa eu aumentar o tamanho dessa planilha que ficou pequenininha para vocês. Bem, aqui nós temos os preços mensais. Primeiro dia útil de cada um dos meses de hoje, do início desse mês, até tem aqui vai até 2000, sei lá quanto, 1900, sei lá quanto, 1994, 95. Mas eu só usei esses dados daqui para cima, tá? Que é de 2019, porque lá na parte do investimento, como eu fiz aqui, ó, eu só com esses numerozinhos, eu só fiz de 2019 para cá. Não ia ficar fazendo isso desde sei lá quando. Mas é só para dar o exemplo, só para a pessoa poder captar. Bom, digamos que o cara tenha feito compras a cada início de mês, como eu falei, no primeiro dia útil, ele foi lá e botou R$ 500. É o dinheiro que ele tinha, é uma coisa que ele já combinou. Não é assim, sobrou esse mês. Não, eu fiz com um valor fixo para a gente poder ter parâmetros. É óbvio que o cara pode ter num mês 500, no outro mês ele pode ter 100, no outro mês ele pode ter 1.000, dependerá do mês. Mas para que a coisa funcione como a gente está tentando aqui, para poder ser comparável, eu tinha que botar um preço fixo. Então eu botei R$ 500, que é um número que muita gente vai ter para investir. Outros, você pode falar, pô, mas eu não tenho R$ 500. Não tem importância, bota 100, pô. Bota o número que for. Eu tenho R$ 100 por mês. Beleza. Você vai fazer com R$ 100 por mês, tá? Mas a gente está fazendo com 500. Se você botasse R$ 500 por mês todos os meses, você ia ver que você, nesse mês aqui, você ia comprar 18 ações, nesse 16, porque depende do preço, né? Óbvio. Esse aqui foi 15, tem meses que você vai conseguir comprar 30, outros você vai comprar 40. Depende do preço que a Petro tivesse naquela ocasião e os seus R$ 500 iam conseguir comprar tantas ações. Se você fizer essa conta desde 2019, do primeiro dia útil de 2019 até hoje, você vai descobrir que ao fazer as compras você vai ter um preço médio de R$ 16,89 nas ações. Somando tudo, dividindo, dá um preço médio de R$ 16,89. E no final você vai ter comprado, usando R$ 500, 1.510 ações, o que não é pouco. Num total de dinheiro investido de 25 mil, quase R$ 25.500. Dá um pouquinho menos. Por que dá um pouquinho menos de 25.500? Porque aqui, ó, eu não posso comprar ação no fracionário. Então eu tive que botar aqui um número inteiro. Aqui dava 18,02, por exemplo. Aí quando você soma tudo, ia dar aqui R$ 25.500 certinho. Mas não existe ação fracionária, né? Ação fracionária. Então a gente é obrigado a fazer trabalho. Ainda que você compre no mercado fracionário, o mínimo que você pode comprar é uma. Você pode comprar meia ação. Dá essa grana aqui. Show.
E se o cara tivesse feito os tais trades que a gente mostrou aqui, ó, cada um desses trades, mas isso aqui era lá no semanal. Então os trades são esses, que estão sinalizadinhos aí. Vocês depois podem parar o vídeo, olhar. Ah, eu não concordo, aqui seria diferente. Beleza, é um outro critério. Eu botei um critério qualquer aqui. Você observa que é um gráfico que nem média tem. Tá? É só um critério simples. Retomada de subida, corrige, retoma a subida, eu compro. Ponto. Só isso, tá? Critério mais simples que esse vai ser difícil do pessoal arrumar. Deu aqui os 18 trades. Observa que eu pulei o 12 lá, tive que pular o 12 aqui. Os preços, naquele momento, cada um desses números tinha um preço de entrada. Eu vi um por um. E o preço da ação naquele momento era esse. E aqui, ora, como o cara não está fazendo todo mês, às vezes ele passa um tempão sem poder botar, sem comprar nada, porque não deu oportunidade de compra. Eu estou botando uma multiplicação dos 500. Porque se ele tem 500 todo mês e ele não vai comprar todo mês, porque está esperando a oportunidade para comprar, ele pega esses 500 reais e guarda. Quando chegar a oportunidade, ele vai lá e compra, certo? Então eu fiz, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo um multiplicador de 3, está aqui o número. Então, cada uma dessas entradas, o cara não está entrando com, desse lado de cá, com 500 reais. Ele está entrando com 1.500 reais. Porque eu pressuponho que ele ficou guardando dinheiro, esperando dar a entrada. Quando deu o momento preciso para ele entrar, ele foi lá e comprou. Se isso acontecer a cada 3 meses, mais ou menos, ele tem 1.500 reais para fazer isso. Então, depois a gente vai variar esse número para vocês perceberem a coisa. O número de ações relativo a esse preço está aqui. Preço médio que ele conseguiu fazendo essas operações: R$16,64. Quantidade de ações utilizando R$1.500, tá? 1.762. Valor total que ele investiu: 29.327. Observa que ele está botando mais grana do que aqui. Por quê? Porque aqui eu estou botando 3 vezes mais dinheiro, acabou dando mais dinheiro. Se eu botar aqui 2 vezes, o número fica muito baixo. Se eu botar aqui 2,7, vai dar um número mais parecido. 2,6. Tá vendo? Se eu botar ali, ó, 2,6, e aqui eu tenho que ajeitar o número, fica um número mais parecido. Então, botando que em termos de capital ele acabasse tendo botado a mesma coisa, o preço médio ficou esse e o número de ações ficou esse. Tá bom? Então, vamos botar aqui ao invés de 3, 2,6. Então, ele está botando, toda vez que ele entra com 2,6 vezes, nesse caso, R$1.300. Tá bom? A conta está sendo feita aqui internamente por R$1.300. Beleza. Ponto número 1, você já consegue observar que o preço médio que ele conseguiu fazendo mensalmente é muito perto do preço médio que ele conseguiu tendo que esperar uma porção de tempo, ficar atento no mercado, esperar ver se recua, se volta, tal, ficar ali ligado. O preço é muito parecido. Muito, muito parecido. O número de ações também é muito parecido. Tá bem que eu estou botando aqui 2,6 vezes mais grana, mas no final das contas, dá um número de ações muito parecido. Claro, estou querendo que o número, que o valor aqui seja semelhante. Como o preço médio é quase igual, o número de ações também vai ser quase igual. Observou que esse cara aqui não teve trabalho nenhum. Ele simplesmente bota a ordem para ser executada no dia 1º do fechamento. Dia 1º, dia 3, o dia 1º, dia último. No fechamento. Acabou. Quanto tá? Não sei, não interessa. O ativo é bom. O ativo é bom. Isso ele já determinou. Então agora eu vou investir nesse ativo. Todo mês eu vou botar uma grana lá. Aí ele pode fazer, vamos dizer, ele tem R$500 para botar em Petro e ele vai ter, no total, é um cara que ganha bem, tem uma sobra de dinheiro bom, ele vai fazer um investimento de R$2.000. Então ele vai botar 500 em Petro, 500, sei lá, em TAI 11, ele vai botar 500 em outra coisa, ele vai botando. Ah, 500 é muito, aí você muda o seu númerozinho aqui, ó, faz a sua tabela com o númerozinho, você bota R$200. Aí o cara tem R$200 só para fazer. Ele não vai fazer com 500. Mas aí ele tem uma sobra de R$1.000 por mês. Ele vai comprar 5 ações diferentes, né, no início do mês. Então, o objetivo é mostrar o seguinte. Observem que em termos de preço médio, aqui tem uma comparação. Quanto que deu a diferença de preço médio? 1,43% só. Para um cara que fez, ele fez mais trades? Fez mais trades. Ele fez mais compras. Tá? Aqui foram quantas foram? Do início até agora foram
Deixa eu te dizer aqui quantas foram com precisão. Esse cara fez 47 compras. Esse outro fez 18. Ah, ele gastou menos em corretagem. Sim, mas pensa que esse cara está comprando isso aqui para daqui a sei lá quantos anos, gente. Não está comprando para fazer trade. Esse aqui teve preocupação zero. Simplesmente no dia do início do mês ele vai e compra o troço. Esse aqui teve que acompanhar o mercado, olhar gráfico, entender de gráfico, prestar atenção nisso, naquilo outro. Esse não. Simplesmente foi lá e comprou um troço. Primeiro, definir a ação. Depois ele vai lá e compra. Esse teve que ficar preocupado. Tem que ter um programa gráfico para ele ver, pô, agora deu, tal, não sei o que. A diferença foi de. Voltamos na diferença. 1,43% de diferença entre esse método e esse. O número aqui, eu acabei botando o 2,6 para dar um valor relativamente próximo, ficou bem próximo. Então, olha aqui a diferença, o número de ações, basicamente o mesmo, claro, o preço médio é o mesmo, e o valor vai dar mais ou menos a mesma coisa também. Então, observa que o que nos interessa, o que interessa mesmo é o preço médio. No final, o cara consegue um preço médio muito, muito parecido. Em alguns momentos, durante isso aqui, pode ser que o preço médio tenha ficado um pouco mais afastado um do outro, mas depois ele equilibra. Eu falei não muito tempo atrás sobre a lei dos grandes números, tá? Que é um fenômeno estatístico, é uma lei estatística e que faz exatamente com que isso aqui aconteça. Quanto mais vezes você fizer uma certa coisa, maior é a probabilidade de que ela atinja o número médio. E o número médio não é o que a gente quer? Preço médio? Está aqui. Essa é a única forma de fazer investimento? Óbvio que não. Óbvio que não. Tem muitas formas de investir dinheiro. Mas é para vocês perceberem que, assim como há muita gente falando que tem que fazer no gráfico e não sei o que. Aí você tem que fazer um curso, porque aí o curso custa um dinheirão e aí você tem que aprender a melhor forma de fazer o seu investimento para entender a hora que você vai aqui com o setup ABCD, XYZ, capa, não sei o que e tal. Cara que não sabe porra nenhuma. Deu início mesmo, o cara comprou o negócio. Ele pode escolher essas ações pessoalmente, ou ele pode pegar uma casa de análise qualquer que ele não sabe nada de bolsa, não sabe nada, ele só quer botar o dinheiro, só quer investir. Ele vai lá, contrata uma casa de análise e os caras fazem a seleção das ações. Essas ações aqui são boas, são empresas sólidas, são empresas boas. O cara vai, escolhe daquelas ali algumas, pronto, e vem aqui. Sabe o que ele sabe de bolsa ou de análise técnica ou de qualquer coisa? Nada. Ele não precisa saber absolutamente nada. Não gastou um centavo em curso, não fez nada. Ele simplesmente vai lá e compra o troço. Esse aqui, ó, gastou um dinheirão em curso, gasta no home broker, gasta que paga profit, fica acompanhando o mercado toda hora, fica olhando a ação daqui, dali. Ah, porque agora deu isso, deu aquilo, e agora eu boto várias médias, coloco aqui um estocástico, boto o IFE. Não, nada, nada, simplesmente nada. Outro vai fazer um value investing, que é uma outra forma de fazer. Aí o cara vai ter que fazer um trabalho desgraçado, olhar o balanço das empresas, fazer um fluxo de caixa, pegar esse fluxo de caixa, fazer um método específico lá, tá, sei lá, para trazer esse fluxo de caixa para o valor presente, adaptar, jogar o dinheiro, fazer investimento, ficar esperando. Com detalhe, como esse cara aqui compra todo mês, tanto faz como tanto fez, e esse aqui não, durante esse prazo de 3 anos, né, de 47, sei lá quantos trades que o cara fez aqui, a Petrobras pagou juros sobre capital próprio, pagou dividendo, pagou não sei o quê. Ele está recebendo. Ele está recebendo. Por quê? Porque ele já está comprando a ação mesmo. Então ele pode ter comprado a ação numa certa fase em que esse aqui não comprou, porque ele está esperando chegar um data para fazer, e esse cara vai receber dividendo e esse aqui não. Ah, mas o dividendo é descontado do valor da ação, mas a ação valoriza nesse intervalo. Não é uma ação que ele está comprando porque é uma ação de qualidade que valoriza, que a premissa é ela vai se valorizar constantemente, não por uma certa taxa, mas constantemente, e o valor dela X tempos para frente vai ser maior do que agora. Essa é a premissa de uma ação de qualidade. Todos dois têm essa premissa. Todos dois estão investindo na ação que vai subir de preço. Ora, esse aqui está recebendo mais periodicamente dividendos do que esse.
Porque ele entrou no mercado mais vezes. Ele entrou por qualquer razão, ele simplesmente entrou porque deu o prazo. Ah, você não gosta desse prazo? Muda o prazo, bota por semana. Ah, eu tenho dinheiro por semana, eu recebo sei lá o quê. Não me interessa como é que você, de onde vem isso. O prazo não é importante. O importante é que o cara está fazendo numa periodicidade. Ele não está interessado em absolutamente mais nada. Só isso. O resultado vai ser isso. Aí você fala assim, pô, mas você escolheu especificamente esse tempo. Não, eu não escolhi. Eu escolhi não, eu só fiz por praticidade, galera. Eu não tinha a menor ideia quando eu comecei de quanto ia dar esse preço médio aqui, juro para vocês, honestamente. Nem a menor ideia, tá? Podia dar um número relativamente diferente. Por quê? Porque esse cara tem menos entradas do que este, então a lei dos grandes números vai funcionar mais para esse do que para esse. Mas no final, mesmo com tão poucos trades, são só 18, os números já estão praticamente iguais. E ficarão basicamente iguais conforme isso aqui aumentar. Então, na medida que isso aqui chegar, sei lá, a 150 trades do lado de cá, e aqui a 40, 50, aí depende de como é que a ação vai se comportar, porque ele depende dos recursos para poder comprar. No final, esses preços vão se aproximar cada vez mais. Ainda está dando só 1% de diferença. Mas provavelmente, dado tempo suficiente, esses números vão se aproximar ainda mais. Ficou claro? Espero que sim. Espero que mostre para vocês que, embora eu seja analista gráfico, eu faço muito trade, vocês sabem disso, eu faço muito swing trade, faço muito day trade, faço position, trabalho com opções, trabalho com índices, trabalho com tudo isso. E é claro que quando você tem conhecimento para operar certas coisas, você tem uma possibilidade de ganhar mais. Tem. Você também assume muitos mais riscos, você também tem a possibilidade de perder mais. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é trade, que não é isso aqui. Outra coisa é investimento. Quando o assunto é investimento, o pessoal tenta sofisticar demais. É muita vendeção de curso, é muita vendeção de mentoria e de não sei o que, tudo caro, tudo os olhos da cara. E os trouxas vão pagando. Para no final o cara ter o mesmo resultado que um cara completamente ignorante do mercado. Cara, tô dizendo, ignorante, o cara não precisa saber nada, ele precisa saber a data e botar uma ordem no home broker. Pra falar a verdade, não precisa nem isso, é pra passar a mão no telefone, ligar e mandar comprar. Vai pagar mais por isso, mas tudo bem. Mas ele não precisa nem saber mexer no home broker. Ele pode não olhar aqui, para falar a verdade, ele não olha o gráfico. Ele não quer saber do gráfico. Portanto, ele não precisa saber nada de gráfico. Ele pode não saber o que é um candle. E o resultado dele vai ser o mesmo. Para falar a verdade, na minha opinião, esse cara vai ter um resultado melhor. Porque como ele pega os dividendos, bonificações, a Petrobras não costuma pagar bonificações. Foi o exemplo que eu usei. Mas se você pegasse aqui Bradesco, por exemplo, que paga bonificações basicamente todo mês, tá? Ou várias vezes por ano, ou Itaúsa, que também faz isso com frequência, paga dividendos, paga não sei o que, esse cara aqui, no final, vai chegar mais longe do que esse. Porque ele está aportando tantas e tantas vezes, tão frequentemente, que ele acaba pegando essas datas com um volumezinho maior. Parece pouco, mas ele vai ter, vamos dizer, nessa fase, 1.500 ações e o cara aqui ainda estava com 1.300. Por exemplo, ficou aqui alguns meses sem dar entrada, aí o cara ficou com 1.300, esse tinha 1.500 nessa fase. Depois eles vão equilibrar. Mas na fase que recebeu a bonificação, ele recebeu mais que aquele. Essas pouquinhas ações, ao longo de 20 anos, vão fazer muita diferença. Muita diferença. Tá? E lá na frente, você vai somando isso, vai dar diferença. Então o cara vai chegar lá na frente, talvez aqui com 10% mais ações do que esse. O que, quando você pensar que o cara chegou lá, vamos dizer, isso aqui foram 4 anos, vamos dizer que o cara chegue lá na frente e tenha 10 mil ações. Esse aqui vai ter 10.300 e esse aqui vai ter 10 mil. Essas 300 ações, no próximo pagamento de dividendo, fazem diferença. É grana no bolso. Então isso faz diferença. No final, a meu ver, esse cara aqui vai se dar melhor do que aquele. Com muito menos trabalho. Aí você fala, pô, mas eu não tenho R$ 500, Campos. Faz. Quanto que você tem? 100? Eu garanto que você tem R$ 100 por mês. Eu aposto com você que você tem R$ 100 por mês.
Não, não tem. Tem porque você gasta isso em cerveja. Você gasta em cigarro, você gasta no cabeleireiro, você gasta isso em McDonald's, você gasta em algum lugar. R$ 100 por mês, eu tenho certeza absoluta que você consegue economizar. Qualquer um, até um adolescente consegue economizar R$ 100 por mês. E eu provo isso neste livro, Educação Financeira para Jovens Sardinhas. Nós discutimos isso aqui que eu estou falando com vocês em detalhes. Em detalhes. Então eu provo isso. Aí o cara tem R$ 100, R$ 100. Ah, mas não é muito. Não, não é muito. Você está chegando lá só com R$ 4.000 em ações, né? É, mas você tem 287, esse cara aqui tem 300, 287 ações da Petrobras que, se pagarem 6% de dividendos, você vai receber uma graninha. Pensa um adolescente com. Tem esse investimento. Ele começou aos 15 anos. Ele começou aos 15 anos, certo? Então, eu vou aumentar o prazo. O prazo que eu estava fazendo aqui era de 40 e tantos meses. Eu vou botar isso aqui, um prazo maior. Vamos ver até onde vai isso. Até o 490. Vamos ver se tem 490. Aonde vai 490? Ele estava investindo. Não, foi todo o prazo. 94 até hoje. De 90, 2022 menos 1994. 28 anos. 28 anos. Tá bem? Nós mudamos aqui o prazo para 28 anos. Aí você fala, pô, 28 anos é tempo pra cacete. É verdade. 28 anos é tempo para cacete. Mas é o prazo que muita gente vai fazer o seu investimento para aposentadoria. Então vamos dizer que você tenha hoje 20 anos e você vai começar a juntar hoje, 28 anos, você ainda vai estar com 48. Ainda vai faltar tempo para você aposentar ou pensar nisso. O cara está comprando 3 ações por mês. Só 3, 4, ó, merreca. Quantas ações o cara chega lá no final? Em 28 anos. Comprando 3 ações. Vou repetir, 3. O cara chega lá com 20 mil. Óbvio que teve fase aqui maior, porque o preço R$ 100 valia muito mais nessa época. Mas supondo que o cara tivesse os mesmos R$ 100. O cara chegaria aqui com 20 mil ações. São R$ 150 mil. Certo? Ah, mas poxa, isso não resolve a minha vida, Campos. Eu não consigo me aposentar com R$ 150 mil. Não, provavelmente não. Mas você, durante esse tempo todo, você fez alguma coisa, né? Você trabalhou. Aí, vamos dizer que você trabalhou. Aí agora você está chegando lá e vai chegar a sua aposentadoria. Quanto que você vai receber de aposentadoria? Olha o preço médio do caboclo. Tá? Isso olhando para trás. Claro que agora, se fosse daqui para frente, o preço não seria 7, seria 20, 20 e pouco, porque a pedra está muito mais cara hoje do que estava 28 anos atrás, faz parte da vida. Mas vamos supor que o cara tivesse amealhado ao longo dos anos, porque aqui ó, tem um 13º, o cara vai lá e compra. É uma periodicidade? É uma periodicidade anual. Ele pega metade do 13º dele e compra de ações da Petrobras, por exemplo. Quanto que ele recebe do 13º? Vai variar de ano para ano, isso muda. Mas ele vai pegar metade do 13º e comprar de ações da Petrobras. No final, vamos dizer que ele tenha chegado nesse número. A Petrobras, embora tenha pago dividendos excepcionais esse ano, não é assim que funciona. Tá? Ela não vai pagar esse valor frequentemente. Tá bem? Então vamos botar o seguinte: vamos dizer que ele ganhe 6% de dividendos ao ano, vezes esse número de ações. É, ele vai ganhar 6% vezes o número de ações. Não, não é o número de ações, vezes o valor. Não, vamos botar isso aqui. Ele vai ganhar o equivalente a isso. Agora em dinheiro, né? Tem que botar isso aqui em grana. Quanto que é o valor da ação? Cadê o dividendo? Estou fazendo a coisa mais complicada. Eu quero que ele receba 6%. Depois de fazer aqui, ó, esse aqui é o dividendo que a Petro vai pagar 6%. Os 6% são baseados no preço da última cotação. Tá? Então é sempre o dividend yield, é baseado na última cotação. Supondo que a Petro vai pagar o dividend yield dos últimos 12 meses, seja de 1,66 reais, ou 6% do valor da ação. Beleza. Quanto que o cara vai ganhar? Ele tem 20 mil ações. Ele vai ganhar isso vezes isso. Ele vai ganhar R$ 33 mil. Ah, mas
Poxa, mas ele está ganhando só 6, é só 6%, Campos, não é isso tudo. É, porque esse é o valor absoluto em reais. O valor absoluto em reais. A Petro vai pagar 1,66 de dividendos ao longo de um ano. Ele vai ter isso aqui para receber, porque ele tem 20 mil ações. Quanto que isso dá por mês? Isso é óbvio que ele vai ter que. Ele não recebe por mês, ele recebe o valor do dividendo na fase que for pago. Mas se ele vai administrar isso dividindo por mês. Ele vai ter R$ 2.800 por mês, o equivalente a isso. Supondo que a Petro mantenha a sua consistência de pagar mais ou menos 6%, um ano paga 8%, outro ano paga 5%, outro ano paga 10%, outro ano paga 3%, mas na média de 6%, ele vai poder contar com um acréscimo na sua renda de R$ 2.800 por mês. Como ele trabalhou com qualquer outra coisa, né, durante os últimos 28, 30 anos, ele não ficou parado olhando para a parede esperando a Petro valorizar. Não, ele fez alguma coisa. Ele vai se aposentar. Se ele tinha pelo menos 2 salários mínimos, ele vai ganhar 2 salários mínimos de aposentadoria. Isso aqui é mais do que ele ganha de aposentadoria. Vamos dizer que o cara ganhe 5 mil de aposentadoria. Se ele tinha um emprego muito bom tal, ele ganha 5 mil reais de aposentadoria. Ele está ganhando 50% da aposentadoria dele. Com detalhe, isso fica para os filhos, para os netos, para a família. Não morre. Quando esse cara morrer, isso fica de herança. A aposentadoria que ele recebe, ó, babau, fica para o Estado, fica para o governo. Então, a diferença está aqui. Ah, mas esse aqui também é a mesma coisa. Ele vai chegar lá na frente com um número muito parecido com esse. Tá? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, vai depender aqui do número de trade que ele faça. Mas pela lei dos grandes números, ele vai chegar num número muito parecido com esse. Captaram? Com detalhe, isso aqui eu estou fazendo o dividend yield como ele é normalmente. Então aqui deu 6%, né? 6% do quê? 6% de 27. Só que tem outra forma de você perceber o quanto a ação está pagando de dividendo. É pelo seu preço médio. Então você pega o seu dividendo, o seu preço que você está recebendo de dividendo, divide não pelo valor da ação, mas pelo seu preço médio. Aqui ele vai te dar o quanto efetivamente você, fulano, e não a Petro, está recebendo de dividendos sobre o seu preço médio. Então você está tendo um rendimento sobre essas ações, sobre o seu preço médio, de 22,36% se ela te pagar R$ 1,66. Quem comprou a Petro agora para receber o dividendo vai receber 6%, porque esse número é calculado justamente sobre esse valor. Você não, como você tem um preço médio lá embaixo, esse aqui é a mesma coisa. Ele está recebendo 22,36% de dividendos frente ao seu preço médio. Tá ruim ou tá bom? Ah, o dinheiro em si não é assim nenhuma barbaridade. Mas a diferença que faz na sua vida. Pensa que com essa grana aqui, você mal e mal compra um apartamento. Se for numa cidade pequena, você compra. Numa cidade grande, não dá nem para o começo, tá? Um apartamento numa cidade grande custa muito caro. E você vai alugar o apartamento, você não recebe isso, tá? De uma forma geral, você não recebe isso. Se receber, você tem ainda problema do inquilino não pagar, o condomínio precisa fazer uma reforma, trocar o elevador, quem paga é você. Quem tem que fazer a reforma da fachada, quem paga é você. O cara sai, deixa o apartamento todo quebrado, você tem que consertar o apartamento para alugar de novo. Aqui, você tem que fazer nada. Você tem que todo mês ir lá comprar R$ 100 na tua açãozinha. O resultado, ó, é esse. Pode fazer assim? Pode. Dá muito mais trabalho do que esse. Pode fazer com Value Investing? Dá muito mais trabalho que todos esses. O resultado, muito possivelmente, seja mais poderoso. Com Value Investing, muitas vezes vai ser mais poderoso. Tá? Porque é diferente, a forma de fazer é diferente. Mas, em compensação, o trabalho que dá e o nível de conhecimento exigido é infinitamente maior do que isso aqui. Ok? Um dia a gente fala sobre Value Investing e sobre Valuation. Mas aqui eu acho que já deu para passar para vocês o que eu queria, que era perceber que mesmo com R$ 100, você consegue chegar longe. Se o cara vem para os 500, ó, a coisa fica bacana. Conta que se o cara tinha R$ 500 para investir todo mês e investiu desde 1994, tá?
o cara hoje está tirando por mês esse valor aqui. Se ele aposentou, tudo bem que o cara que tinha 2 salários mínimos não ia receber R$ 500 sobrando. Se ele for muito contido, ele consegue, mas a maior parte das pessoas não ia conseguir. Vamos botar aqui 250, que já é um número mais razoável. O cara tira 7 conto por mês, velho. É mais do que a aposentadoria de quase todo mundo. Tirando esses funcionários públicos nababos marajás, pessoa mesmo, trabalhador, gente que rala, pouquíssima gente consegue isso. Se você tivesse essa grana, dava para comprar um apartamento? Agora já dava. Tá? Em muitos locais você consegue comprar um apartamento desse. Quando que você aluga um apartamento por R$ 7.000? Não aluga. Na maior parte dos lugares. Ou pelo menos não um apartamento desse valor, né? Um apartamento de 1 milhão, R$ 2 milhões, você aluga por esse valor. Mas um apartamento assim, não. Olha aqui, isso. É uma barbaridade o que isso gera. E eu vejo o pessoal, não, não dá, eu não consigo. Não consegue por quê? Porque você não tem R$ 250 por mês? Quanta quantidade de McDonald's, cerveja, cigarro que você gasta, gorjetinha para parar o carro, lavagem de pneu para passar aquela parada que passa no pneu lá que eu esqueci o nome, aquela vaselina que eu esqueci o nome daquela merda, para o pneu ficar bonito, a cerinha que você passa no carro. Soma essas besteiras todas que não são necessárias e faz essa conta, vê se você não consegue ter 250 pratas por mês para poder comprar 9 açõezinhas da Petro, 10, 9, 8, 15. E no final de 30 anos, você ter essa grana aqui te rendendo isso. Ou você pode fazer desse outro jeito também, dá mais trabalho, você tem que ficar aqui olhando o gráfico, pá. Tudo bem. Também chega lá, chega no mesmo lugar, tá? Vai chegar no mesmo lugar, com mais trabalho. Tá aí a mensagem que eu queria transmitir. Valeu? Espero que o vídeo, embora o vídeo tenha ficado grande, eu espero que ele seja útil e traga vocês para a realidade. Olha isso aqui e o que pode fazer com a sua vida. Não quer fazer para você? Pensa nos seus filhos. Aqui estamos falando de 28 anos. Pensa que seu filho acabou de nascer. Nasceu agora. Você tem uma grana, sobra todo mês, e você consegue fazer um aporte para ele de 250 pratas. Quando seu filho tiver 28 anos, você tem como chegar para ele e falar assim: aí, ô moleque, tá aqui, ó. Tá aqui essas quantidades de ações da Petrobras, tá aqui esse rendimento. E agora, ao invés de você trabalhar igual eu trabalhei feito um escravo num emprego que eu odiava, ou naquele cubículo horroroso, naquela empresa chata, ouvindo meu chefe me dar esporro todo dia, você não precisa. Você não é que você vai ficar à toa fumando maconha. Não. Mas você vai ficar, vai fazer alguma coisa que você gosta. Você quer ser pintor, você quer ser escultor, você quer escrever poesia. Pô, você quer ser um blogger de viagem. Tá aqui, ó. Mão na massa, corre atrás do teu sonho, porque os teus pais fizeram um pouquinho de sacrifício para você. E tudo isso, galera, tudo isso está explicado em mais, muito mais detalhes, claro, e numa linguagem que seus filhos entendam, neste livro. Cara, faz diferença. Conhecimento faz diferença. Quanto mais cedo você tiver esse conhecimento, melhor. Se os seus filhos puderem ter esse tipo de conhecimento com 13 anos, é melhor do que eles terem que sofrer até os 40 ou 50 para aprenderem. Está na sua mão mudar isso. Um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.